Tema: educação. Caso eleito, há alguma proposta para a construção de creches nos bairros para que as mães possam deixar seus filhos para irem trabalhar? Bom, antes de mais nada, é importante que qualquer um que seja eleito aqui vai precisar montar a sua equipe de governo, né? E a governança, ela é imprescindível para que o trabalho comece. Então, eu quero dizer que nós, a partir de janeiro, com fé em Deus, nós vamos estar montando uma equipe de governo, onde possamos acolher demandas dos segmentos da sociedade, onde possamos estar não repartindo a prefeitura com partidos políticos, na base das alianças, das negociatas, mas sim trazendo a população e os segmentos da sociedade para governar juntos. E aí é importante que a gente diga aqui que vamos montar uma equipe de governo pautada na competência técnica, pautada na lei da ficha limpa. Vamos garantir a paridade de gênero no nosso governo desde o primeiro escalão. As mulheres terão espaço, não vai ser igual ao governo Temer. Precisamos garantir a paridade de gênero dentro das secretarias de governo. Não é como a Câmara Municipal de Ilhéus, que não tem representação feminina. Precisamos e vamos fazer de imediato, no primeiro ato, uma auditoria, um verdadeiro pente fino nas contas dessa Prefeitura de Ilhéus. Nós precisamos criar mecanismo de monitoramento, principalmente das licitações. E aí, quando se fala em educação, é importante que a gente saiba que o grande nó crítico de Ilhéus está na questão do financiamento. O ano de 2009, o município de Ilhéus sequer cumpriu o que manda a Constituição brasileira, que é investir um mínimo de 25% com a educação no município. Sabe quanto investiu em 2009? 24,49%, abaixo, contas rejeitadas. 2010, investiu 24,14%, contas rejeitadas pelo TCM. 2011, 22,43%, contas rejeitadas. 2012, investiu 23,13% na educação, quando deveria investir 25% no mínimo, contas rejeitadas. Aí o que acontece? Como é que a educação do município vai sair dessas arapucas alugadas, né, onde o teto caindo por cima da cabeça? E aí saiu um governo de Nilton Lima, entrou outro, que é a mesma política, a mesma lógica de tratar a educação no município. E aí, como é que pode estar aqui dizendo que vai fazer acontecer? Pessoal. Solicitamos a questão, como foi combinado, do respeito à explanação dos candidatos. Sabemos que todo mundo aqui tem a sua posição política, inclusive eu tenho a minha, mas, nesse momento, a gente pede que se atenha à sua posição enquanto ouvinte, deixando os candidatos com liberdade total para explanar sobre as suas propostas. Na campanha, na rua, no dia das eleições, todo mundo pode ficar à vontade com relação à sua exposição e à sua louvação ao seu candidato. Terceira rodada de perguntas. Bebeto. Cultura.
Ações culturais em cidades turísticas geralmente tendem a garantir o desenvolvimento do comércio e, consequentemente, circulação de renda. Caso eleito, quais projetos serão realizados para garantir o desenvolvimento cultural e econômico do município de Ilhéus? Esta é uma pergunta importante. Nós precisamos organizar o marco regulatório da política cultural do nosso município. A Câmara aprovou uma lei que trata da política cultural do nosso município, que precisa ser revisada. A política cultural não pode ser uma espécie de ação amadora. Ela tem um caráter estratégico. Ela também é uma definição político-ideológica. No nosso entendimento, revisar o marco normativo de um lado, adotar o sistema de política cultural do nosso município, regulamentar, constituir o Fundo Municipal de Cultura, elas são instrumentos normativos capazes de induzir, né, renda na política cultural do nosso município. Tratar com devido respeito o patrimônio histórico-cultural do nosso município, com a nova cartografia para definir que tipo de ação, efetivamente, para proteger o nosso patrimônio, precisamos realizar. Associar esse marco normativo a uma política cultural numa cidade diversa como Ilhéus, cuja formação social de sírios libaneses, da população indígena, da população afrodescendente, precisa estar associado esta diversidade com a instituição de Centro Cultural Indígena Afro-Brasileiro, de modo que nós integremos esta política, essas ações à política cultural. Mais do que isso, no plano de ação, nós precisamos respeitar, naquela grade das ações que temos, em cada um dos bairros, você ter a possibilidade de instituir manifestações culturais, política para manifestações culturais, nas artes cênicas, nas artes plásticas, de modo que nós possamos ter este produto cultural consumido pela população como direito de realizar todas as suas humanidades. Queremos organizar os festivais culturais da cidade. Você vai à cidade de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tem um festival de inverno, que anualmente as pessoas sabem, no seu calendário de atividades, o que tem na cidade de Vitória da Conquista. Ilhéus é despossuída de um calendário de atividade cultural, a despeito da riqueza cultural que esta cidade tem, quer seja pela obra amadiana, quer seja pelas expressões culturais do nosso povo, na música, na cultura, nas artes plásticas, mas que lamentavelmente não tem tido o devido apoio do poder público municipal. Organizar esta dimensão, associando estas políticas culturais ao esforço de profissionalização do nosso turismo, né, tendo ainda na cultura um incentivo ao audiovisual, a esta capacidade criativa da nossa juventude, nós vamos formar aquilo que eu chamo de economia criativa para gerar emprego, renda, induzir um processo de crescimento e evitar que nossos jovens, como tem os dados do IBGE aqui apontam, que em 20 anos Ilhéus perdeu mais de 50 mil jovens que capacidade criativa formados... Tempo. Candidata Andréa Dick. Tema: já respondeu sobre cultura. Turismo. O turismo é o carro-chefe do município de Ilhéus. Entretanto, pouco se investe nesse setor. Quais as reais propostas para desenvolvimento de atrativos necessários para fomentar a área turística? Primeiro, nós temos que ativar o Conselho de Turismo em Ilhéus. O Conselho de Turismo não é ativado. Cadastrar todos os pontos turísticos de Ilhéus que não são cadastrados. O Cristo Redentor, o Alto da Piedade, o Alto do Oiteiro também não são cadastrados. Ilhéus tem um turismo ecológico imenso, né? E nós temos um plano de governo com um plano de metas para um turismo ecológico mais ativo. Além de que todas as empresas de turismo que chegam em Ilhéus vão embora, porque não existe esse turismo, esses pontos turísticos cadastrados. Então, além disso, queremos colocar também um observatório turístico. Esse observatório
fará com que o turista, ao chegar na cidade, ele tenha a noção das festas que irão ter, de toda a parte turística, da parte cultural, que ele poderá ir. E fazer com que o turista tenha um tempo de permanência maior. Como o nosso deputado falou, o pessoal que chega em Ilhéus, o turista que chega em Ilhéus, fica 2, 3 dias. O turismo de Ilhéus tem capacidade para que o turista fique mais de uma semana, né, com o turismo ecológico, com o turismo ambiental, com os pontos turísticos, com nossas praias. Outra coisa também, nós temos no nosso plano a instalação de jardineiras, que são ônibus turísticos, para que esses turistas percorram toda a cidade, nossos pontos turísticos, através de jardineiras, vendo as belezas naturais de nossa cidade. Além disso, as festas, vamos fazer todas as festas culturais. O Carnaval Cultural, o nosso São João, em Olivença, o Natal, junto com a iniciativa privada também. Temos que arrumar a nossa casa primeiro, para depois fazer com que o turismo fique mais profissionalizado, mais ativo. Só que a gente não recebe nossa visita sem estar com a casa arrumada. Primeiro temos que recuperar todos os pontos turísticos, iluminar, fazer com que haja esse transporte, para que depois esse turista chegue e goste da nossa cidade e tenha um tempo de permanência maior. Sem isso, nada é feito. O turismo não é profissional, nossos guias, eles não são profissionais, nossos garçons também não são profissionais. Temos que criar também uma fonte de educação para toda essa parte da sociedade que recebe o turista. Temos que cuidar melhor do nosso turismo através de uma educação forte e firme. É isso que tem no nosso plano. Candidato Augusto Júnior. Já respondeu sobre segurança?